Eu vou chamar ao palco o professor Dr. Assis Vicente Benedetti para apresentar a palestra sobre a história do CIB e da SBE. Obrigado, boa tarde. Eu acho que eu tenho, não estou tremendo, mas tenho uma responsabilidade muito grande, principalmente porque eu estou diante dos meus mestres, né? Professor Tibor, professor Dalcaine, professor Luiz Alberto, tantos outros que conviveram na mesma época que a gente começou a dar os primeiros passos. Então, obviamente que se o Tibor achar alguma coisa errada aí, por favor, nós temos que manter a história e a história verdadeira, o tanto quanto possível, né? Professor Luiz Alberto, professor Dalcaine, então, por favor, se tiver alguma observação, que eu faça. Como eram nos velhos e antigos CIBs, né? Eu quero agradecer ao professor Arthur, que me indicou para essa incumbência. Eu aceitei com muito prazer, porque eu acho que uma sociedade que não tem história não existe. E nós estamos numa fase que estamos quase perdendo alguma coisa do CIB. Está na hora da gente recuperar ainda em quanto tempo. E tem algumas coisas que vocês vão ver que ainda estão lacunas, aí mesmo nessa coisa tão simples que eu me propus a fazer. Então, agradecer especialmente ao Mauro, a comissão organizadora deste encontro, e a UFABC por permitir, por angariar os nossos, por dar sustentação a essa sociedade que se iniciou em agosto do ano passado, mas que, na verdade, vem sendo discutida há muito tempo. Nem sempre em reuniões, mas em conversas de grupos. Quem queria a sociedade de eletroquímica, quem queria a sociedade de eletroquímica e eletroanalítica, quem não queria a sociedade, que também tinham muitos, todos com suas razões, e por isso essa sociedade demorou para ser instalada. Mas eu acho que o momento sempre é certo. Foi bom ter esperado, foi bom ter discutido, e eu acho que nós chegamos a um acordo, especialmente em Uberlândia, que foi difícil a coisa, foi um parto de elefante, porque não se conseguia entrar num acordo com relação ao Estatuto. Tem uma coisa que eu gosto muito do Estatuto, talvez a que eu goste mais. Não existe reeleição nessa sociedade, como deveria ser em todas. Isso, para mim, particularmente, o maior câncer de qualquer instituição, seja nacional, seja internacional, qualquer coisa, se chama reeleição. Porque aí todo mundo gosta de agarrar o osso, reclama do osso, mas não solta. E aí quando vira dono, quando uma sociedade tem dono, ela deixou de existir. Donos são todos os sócios, independente da contribuição de cada um. Então, acho que esse é um ponto que nós temos que ter claríssimo para essa sociedade, para não sucumbir como tantas outras, que iniciaram uma coisa muito boa e hoje estão divididas. Eu acho que ninguém do CIB gostaria que isso acontecesse com essa sociedade. Agora, isso vai depender só de nós, de ter habilidade para que isso não aconteça. Então, eu vou começar com alguma coisa, esses aí são os tópicos que eu quero comentar. E, obviamente, eu vou me ater mais
a história do CIB. E aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao professor Luiz Alberto Avaca e o professor Tocoro, Roberto Tocoro, que tiveram a ideia de escrever um artigo sobre o CIB. Durante um período que permitiu que a gente não partisse exatamente do zero para começar a fazer alguma coisa. Eu vou ser sincero falar, Luiz. Eu revisei números para ver se eu estava... a história a gente sabe que sempre tem dificuldades para se estabelecer números. E eu revisei números do CIB e, felizmente, não há nenhum problema sério nos números dentro da minha ótica que eu revisei. Há alguns que tiveram que mudar. E depois eu posso até justificar aos organizadores desse CIB. Isso não é problema nenhum. Porque a gente sabe que as coisas, a organização sempre é bastante complicada da forma que nós temos agido até hoje. Então, o primeiro aspecto, eu queria voltar um pouco na história. Não sou a pessoa indicada para isso, mas alguma coisa. A criação da USP, que é a primeira universidade como universidade, que foi criada em 1934. Obviamente que as instituições isoladas, as faculdades e tudo isso existia. Em 66, a mudança de grande parte para a cidade universitária, a reunião das disciplinas da área de Química, no Instituto de Química. E aí tem alguns personagens que são, que devem ser lembrados. E eu não vou lembrar dos personagens da Química. Eu estou me referindo à eletroquímica. Há muitos outros que deveriam ser lembrados aqui. O professor Ivo Jordan, que era um engenheiro politécnico, fez o seu mestrado na Universidade de Wisconsin, em 52, e o seu doutorado na Poli, em 55. Foi um dos que foi agrupado ao Instituto de Química. E junto levou seu grupo. O professor Tibor fazia parte desse grupo. E aí, em seguida, o Luiz Carlos Guimarães, em 1967, defendeu seu mestrado sob a orientação do professor Ivo Jordan. Depois, em 72, o professor Tibor defendeu o doutorado dele. E aqui tem uma história que você pode reclamar se não é correta. Também sob a orientação do professor Ivo Jordan. Obteve o título de professor titular em 90. E pouca gente sabe, doutor em ciência política em 90 também, né? Isso mostra um pouco a pluralidade que o professor Mauro mencionou antes a respeito do professor Tibor. Então, passado o outro ponto importante, porque eu estou me referindo ao pessoal do CIB, em 1966, o primeiro doutorado do Instituto de Química foi o do professor Dr. Eduardo Fausto de Almeida Neves, e sob a orientação do professor Sinise. O professor o professor Eduardo era um dos alunos, digamos, diletos do professor Sinise, em quem o professor Sinise acreditava que ia ter um rendimento importante dentro da química. E o professor veio da antiga GLET, da Alameda GLET, foi para a cidade universitária, para o Instituto de Química, e liderava o grupo de eletroanalítica, enquanto o professor Ivo Jordan liderava a eletroquímica. Isso aí era o período que mais ou menos tinha acabado a cátedra, né, um pouquinho, por lei, né? Por lei, porque para o professor Ivo Jordan isso funcionou até quase ele sair do Instituto de Química. Ele continuava a cátedra. Em 83, o professor Eduardo já
era professor titular do Instituto de Química. O professor Tibor trabalhava em solventes não aquosos, o professor Hélio trabalhava em disco anelo, eu posso citar outros, o professor Marco Cecchini, o professor Weiss, esses já trabalhavam no ITA, em vários campos da eletroquímica. E o professor Tibor, em 73, iniciava estudos também de compostos diimínicos junto com o professor Krumos e com a professora Helena Lichum, que depois ela foi minha orientadora no mestrado. E também como um reforço, quer dizer, quando o professor Ivo Jordan foi para a Química, ele foi levando a disciplina de eletroquímica. E essa disciplina, então, era ministrada basicamente pelo professor Ivo Jordan. E em 73, acho que se eu não estou equivocado, o professor Arvia, do INIFTA, foi convidado para ministrar também a disciplina e reforçar, digamos, a eletroquímica no Instituto de Química. E 76, eu acho, eu pus um X aí porque era meio duvidoso, eu não tinha segurança. O professor Tibor foi para a Universidade de La Plata, trabalhar lá no grupo do professor Arvia, e logo em seguida foi o professor Tocoro. Então, isso é para dizer que uma ligação mais ou menos direta com o INIFTA e principalmente com o professor Arvia, que era um grande incentivador, sempre foi, de congressos na América Latina, e que tinha interesse em participava frequentemente de congressos no Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu? Isso reforçou essa convivência do professor Tibor com o pessoal do INIFTA, e já tinha, digamos, uma certa disposição de apoio do grupo do professor Arvia à eletroquímica no Brasil. No início da década de 70, se a gente pensar quando ainda a eletroquímica estava nascendo praticamente no Brasil, o que acontecia? Nós só tínhamos a SBPC como local para que os químicos e os eletroquímicos e todas as áreas da química divulgassem os seus trabalhos. Lá a divisão era química inorgânica, analítica, físico-química e orgânica. Então, tinha eletroquímico, como diz o professor Tibor, que a gente espalhava os trabalhos segundo mais ou menos a origem de cada um. Então, quem estava na orgânica fazia eletroquímica, ia para a orgânica. Quem era da físico-química ia para a físico-química. Isso, obviamente, trazia um problema muito grande, porque o eletroquímico orgânico não falava com o eletroquímico da físico-química, não falava com o eletroanalítico, às vezes até pertencendo à mesma instituição. Não havia essa interação. Então, isso era uma das coisas que dificultava o convívio dos eletroquímicos e, portanto, atrasava o desenvolvimento da eletroquímica. E só para ilustrar uma coisa, como não funcionava isso, nós tínhamos dois problemas nessa época, que, sem ter nada contra as humanísticas cresceram muito, porque era um período de luta contra o governo militar. Então, essas cresceram em detrimento, praticamente, das ciências exatas ou puras, o que quisessem chamar na época. E aí aconteciam as coisas, barbaridades. Eu lembro a de Belo Horizonte, a SPPC de Belo Horizonte, que faltaram alguns apresentadores e nós nos vimos com o nosso grupinho lá do professor Tibor, um olhando para a cara do outro. Vão apresentar para nós mesmos ou não? Porque tinha uma coisa, o Tibor, antes da gente ir para o congresso, todo mundo tinha que apresentar várias vezes para o grupo trabalho, e ele corrigia e reclamava e fazia a gente entrar na linha. Então, eu digo, bom, depois de tantas vezes que apresentamos o trabalho, agora vamos um apresentar para o outro repetir? E não fizemos, né?
Esse dia nós não fizemos. Ganhamos aquele cartãozinho lá, sem fazer, porque nós já tínhamos feito várias vezes na USP em São Paulo. Então, eu acho que essas coisas desgostavam o pessoal da eletroquímica, da eletroanalítica, porque realmente não havia espaço. Então, esses eletroquímicos de diversas origens, e principalmente na pessoa do professor Tibor, ele fez um pedido à SBPC, que criasse uma divisão de eletroquímica. Obviamente que, muitas vezes, vindo do Tibor, tinha algumas restrições, porque, obviamente, você vem de uma politécnica e eu venho da parte, vamos supor, da GLET. E isso perdurou durante um tempo. Vocês podem achar estranho, não é? Porque eu fui transferido para Araraquara e passei vários anos para poder me adaptar, para poder ser aceito, no verdadeiro termo da palavra. Porque existe a barreira. Então, isso aí era um outro problema que eu acho que contribuiu, além pouca massa crítica, etc., a falta de reunião dos eletroquímicos na época, para que não se implantasse esta divisão dentro da SBPC. E, como consequência, a eletroquímica não era conhecida e nem reconhecida. Não faltaram tentativas junto à Abraco, por exemplo, não por culpa da Abraco. A Abraco sempre foi aberta, que era a Associação Brasileira de Corrosão. O problema é que os interesses são diversos. Quem queria fazer pesquisa pelo conhecimento e os outros queriam uma pesquisa puramente voltada, aplicada. Ambos têm razão. Hoje, talvez a via de meio é a que tem que predominar. Quer dizer, essa interação tem que haver. Mas, na época, isso não acontecia. Então, em 78, já alguns trabalhos na área de energia, né, já iam para esse congresso aqui. Mais um acontecimento anterior, para vocês verem a insistência do professor Tibor. Em 75, ele resolveu criar uma disciplina, mesmo porque a cátedra não dava muita folga, né? O professor Ivo Jordan tinha a disciplina de eletroquímica para ele. Nada contra. Mas o espaço e aquilo que o professor Mauro falou de querer criar uma disciplina, de querer mudar alguma coisa, isso levou o professor Tibor a criar uma disciplina que pudesse congregar um pouco os eletroquímicos. Então, foi criada uma disciplina, Aplicações da Eletroquímica ao Estudo de Compostos Químicos. Eu tive a felicidade de fiz essa disciplina. Então, o que era essa disciplina? Por um lado, se chamavam os professores que trabalhavam e atuavam na área de eletroquímica, para dar palestra para os alunos e a gente saber o que era o mundo da eletroquímica na visão de outros pesquisadores. E a outra parte da avaliação da disciplina era ler uma tese, de forma crítica, uma tese produzida numa universidade americana e apresentar essa tese. Então, todo mundo lá, né, tinha as fotocópias dessas teses e a gente tinha que ler a tese e apresentar e ver o que podia fazer, o que podia melhorar, e se tinha sentido a gente trabalhar numa daquelas áreas, se nós poderíamos, com as condições precárias que tínhamos, de fazer alguma coisa dentro desse campo. E que é isso que eu comentei. Qual foi o resultado disso? O resultado disso foi que houve uma visão diversificada dos pesquisadores convidados que influiu naquele grupo que fez a disciplina, a percepção de que
sem muita dificuldade, poderíamos fazer muito daqueles trabalhos, e alguns até se podia até fazer melhor, principalmente aqueles que não exigiam equipamentos sofisticados. Essa foi uma ideia de um dos alunos, né, Lázaro Moscardini da Assunção. E, como consequência, eu quero fazer um tributo aos docentes que foram convidados na época e que fizeram as primeiras palestras para nós sobre essa disciplina. O professor Eduardo, o professor Hélio Chagas, o professor Ernesto, o professor Luiz Alberto, o Julien, o professor Calvais, do ITA. Então, esse pessoal que deu aquela ideia para a gente de outras áreas que a gente não tinha conhecimento. E aqui tem dois aspectos que devem ser mencionados. Primeiro, a chegada do professor Ernesto e, em seguida, o professor Avaca São Carlos. Então, desenvolvendo a eletroquímica aí. Depois, o professor Julien, que estava em Ribeirão Preto. Em seguida, o professor Dalcaine se juntou ao grupo à Universidade de São Carlos e começou a desenvolver, então, essa área que já foi mencionada anteriormente. Essa convivência e essa ânsia, principalmente do professor Tibor, de querer reunir esse grupo e fazer com que houvesse uma discussão, levou a ele tomar uma decisão. Então, nós vamos fazer um simpósio brasileiro de eletroquímica. E aqui eu quero dizer o seguinte: o professor Gilberto Chierici foi aluno do professor Ivo Jordan, no mestrado. Aliás, o equipamento que ele desenvolveu rodou por várias universidades do Brasil, porque o primeiro a adquirir, a ganhar esse equipamento fui eu. Ele me doou o equipamento para eu poder fazer voltametria. E depois eu também, quando consegui outro equipamento, fui passando. Não sei se ainda existe algum resto mortal desse equipamento por aí. Mas ele passou em vários lugares. E o professor Gilberto, conversando com o Tibo, já se conheciam, porque era do mesmo orientador, encampou, gostou da ideia que o Tibor tinha de fazer o congresso. E, obviamente, que ele, como era, naquele momento, orientado do professor Eduardo de Almeida Neves, então fez esse meio-campo aí para aproximar os dois, porque é óbvio que ainda existia no comportamento uma certa insegurança entre um vindo de um lado e outro vindo de outro. Então, o Gilberto fez o meio-campo aí e conseguiu colocar os dois em contato, e o resultado foi o nascimento do CIB. Então, eu quero destacar isso, porque geralmente não se fala da importância do Gilberto para a existência do CIB. Quer dizer, se vocês olharem o artigo do professor Luiz Alberto e o Tocoro, isso está escrito lá. Outra coisa era que o professor Arvia era um incentivador dos congressos. Então, o Tibor, como, não sei se já o conhecia de outros congressos, né, o professor Arvia, colocou o CIB numa data apropriada. Mesmo sendo um congresso brasileiro, vamos contar com a possível colaboração de alguém de fora. E o professor Arvia, então, o professor Tibor colocaram o CIB logo após a Abraco, no Rio. Então, na volta para a Argentina, o professor Arvia e seu grupo pararam em São Paulo e foi o primeiro CIB. Nesse primeiro CIB, depois vocês vão ver, tinham 9 argentinos. É quase mais argentino que brasileiro. Como deveria ser o CIB no pensamento dos primeiros organizadores? Que os atores assumissem a plena responsabilidade sobre os trabalhos. Cada um que se vire com o que decidir apresentar. E, obviamente, com uma plateia de Ernesto Gonzalez, Luiz Alberto Avaca,
E Jorge Arvia tinha que se aguentar mesmo. Boots. Então, essa era a primeira ideia, distinguir entre a comunicação de análise e papers, quer dizer, não tinha que ser um negócio completo, mas obrigatoriamente experimental e extenso. Quer dizer, não podia ser carta de intenção. Aliás, como o Tibor sempre falava, isso é para estimular o espírito colaborativo e não a rivalidade. Criar um espaço próprio que a eletroquímica merece, no caso, a eletroquímica, a eletroanalítica, e mostrar que eventos científicos importantes, isso nós temos que voltar a aprender, podem ser realizados com baixo custo, porque nós temos que ter uma ideia clara que os futuros eletroquímicos não estão na pós-graduação, estão na graduação. Porque se na graduação eles tomarem outro rumo, dificilmente eles vêm para a eletroquímica. E o que tem que ser feito é que os alunos de graduação têm que ser incentivados a participar do CIB se nós queremos aumentar a comunidade eletroquímica. E para isso tem que ser econômico. Tem como fazer, já foi demonstrado no passado, e deve-se pensar e repensar para o futuro. Isso eu coloco aí, porque é o que eu vivi como orientado do Tibor no doutorado. Sempre foi radical, não só nas datas, né? Não só nas datas, mas no livre pensamento de cada um. Então, já foi mencionado aqui, o professor Dalkaine já mencionou, outros mencionaram, e isso era sempre foi uma característica do Tibor, era avesso a referagens, principalmente para o Congresso, para o CIB, cada um que assuma a responsabilidade do que manda, e isso foi, as críticas têm que ser as claras, de público. Por que nós temos que dar parecer, seja a FAPESP, a qualquer organismo, escondendo a cara? E eu concordo plenamente com isso. Ninguém está analisando a pessoa, estamos analisando o trabalho. E isso tem que ser analisado cientificamente. Sem saber, não precisa saber o nome da pessoa. Mas também não precisa esconder o nome de quem dá pareceres. Não vejo razão para isso, honestamente. E aí está o recado, então, do Tibor. A única coisa que não se aceitava na época, os trabalhos teóricos tinham que ter referagem. Por quê? Depois vocês podem perguntar para o professor Tibor. Mas tinha que ter. Exatamente porque não pode ser carta de intenção. Na verdade, só 2 inscrições foram recusadas no CIBS, desse período. Outra coisa importante, desculpem, outra coisa importante era que os trabalhos, os anais de congresso deveriam ser entregues no início do congresso, para que todos tivessem à mão. E isso aí, bem lembro o professor Tokuro e o professor Luiz Alberto, os primeiros eram no mimeógrafo a óleo, manual. Os alunos da pós e os professores que tinham que fazer esse trabalho. Muito bem, o primeiro CIB aconteceu, então, entre 12 e 14 de outubro de 78. O professor Eduardo e o professor Tibor foram os organizadores. Se deu no Instituto de Química, com apoio da ABQ. Aqui vale lembrar que a SBQ, como dentro da SBPC, foi fundada em 77, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e a divisão de eletroquímica e eletroanalítica só surgiu em 1993, cujo primeiro presidente foi
o professor Luiz Alberto. Vejam que há uma distância grande aqui entre criar a SBQ e criar a divisão de eletroquímica e eletroanalítica. Bom, esses eram os protagonistas da época, né? O professor Tibor, o professor Arvia, o professor Eduardo de Almeida Neves, o professor Senise e o professor Luciano do Amaral, que na ocasião era presidente da ABQ, e a divisão de São Paulo foi que deu sustentação à realização deste simpósio, impressão dos anais, etc. E aqui tem algum aí, vamos ver se a Dalgisa se reconhece aí na foto, né? Mas tem alguns que a gente lembra aqui, o professor Ivo Jordan, a professora Beth, o professor Tokoro, o Masayoshi, o Cecchini, alguns que eu lembro aqui, que faziam parte fizeram parte desse primeiro CIB. E aqui eu fiz questão de elencar os autores do primeiro CIB, dos trabalhos do primeiro CIB. Todos aí, ó. Para nossa felicidade, muitos deles ainda continuam aí no CIBS, né? Mas esse era o pessoal, 50 autores e 28 trabalhos. E aí eu fiz uma coisa que relembrar um pouquinho como evoluiu o nosso sistema do CIB. Primeiro, segundo, isso aqui lembrava muito as capas de tese, né, da USP. Então, primeiro, segundo, terceiro já foi em São Carlos, no SENAC. O quarto CIB, quinto, e assim por diante. E aí nós saímos, esse aqui foi em Campinas, o nono aqui foi junto com o CIBAI, ainda com C, em Águas de Lindóia, em 1994. E depois o de 96, o CIB, o número 11, de 99. Vejam que as datas eram inicialmente pares, mas aí teve umas quebras no meio. Depois, 2001. Esse de 99 tem uma importância muito grande, foi a primeira vez que o CIB saía do estado de São Paulo. E depois fui para o sul, lá em Gramado, o CIB, esse CIB. Desculpe aqui. Esse ocorreu em Araraquara, quer dizer, voltou para o estado de São Paulo. Depois aqui é o CIB que foi em Londrina. Não, desculpe, esse foi em Londrina, esse foi no Rio de Janeiro. Esse aqui voltou novamente lá para o 16º, esse foi Águas de Lindóia. Depois o 17º, esse aqui foi Fortaleza, isso mesmo. Depois voltou para o Sul, em 2011, foi em Bento Gonçalves. Esse aqui foi em Campos do Jordão, organizado pelo grupo aí do professor Mauro e a Unifesp. Esse é o 20, que foi organizado em Uberlândia, e esse aqui é o próximo, o 21, que vai ser em Natal. E aqui eu mostro um pouco como que foi distribuído o CIB desde o seu princípio. Então, o CIB 1, 2, 5 e 6 foi em São Paulo, na USP. O 3 e o 4 foi em São Carlos. Organizado por São Carlos, não necessariamente precisa ser na cidade de São Carlos. O primeiro foi, o outro não lembro se foi em São Carlos, acho que foi na UFSCar, certo. Depois o 7º em Ribeirão Preto, o 8º também, o 8º foi na Unicamp, e assim por diante. Então, aqui tem representado todos os que foram no estado de São Paulo. O primeiro que saiu do estado de São Paulo foi esse aqui, em 99. Depois, nós tivemos os outros aqui no Sul e Londrina. Então, eu lanço um desafio ao pessoal do Mato Grosso do Sul, que já está na hora de fazer um CIB. Porque tem duas universidades lá que têm grupos grandes de eletroquímica, tanto a de Campo Grande quanto a de UFGD. E aqui está a produção
como evoluiu o número de trabalhos apresentados no CIB. Aqui eu excluí conferências convidadas, plenárias, e são só trabalhos. Então, nós temos aqui ainda com uma diferença de 2 trabalhos entre o 18 e o 20, favorável ao CIB 18, que ocorreu no Rio Grande do Sul. E esse aqui é a previsão do número de trabalhos para o CIB de Natal, 535 trabalhos inscritos no CIB de Natal. Muito bem. Aí eu queria fazer uma outra coisa, porque se nós queremos pensar na história do CIB, então eu comecei a levantar quem foram os conferencistas do CIB nos vários anos. E aqui, exceto a primeira, que não houve plenárias, pelo menos que eu me lembre, né, não teve nenhuma plenária no primeiro CIB, e depois, então, aqui tem a lista dos professores que participaram dos vários CIBs dando conferências plenárias. Eu tenho também a lista os títulos das conferências, que de alguns casos nós perdemos. Por exemplo, não temos do professor Parsons, desse grupo aqui, eu não encontrei os títulos das referências, então, das plenárias, então se alguém souber, por favor, nos informe. Depois, tem um outro CIB que nós perdemos também, aqui é um problema de logística, mas do CIB 18, DIC, nós não temos as plenárias. Então, eu gostaria que você pudesse localizar as plenárias do CIB 18. E aqui, já do 21, tem a lista aqui, eu já tenho também os títulos das plenárias que vão ocorrer em Natal. Então, acho que isso ajuda bastante para a gente começar a construir um pouco a história, reconstruir alguma coisa que se perdeu no CIB. Eu queria fazer um breve comentário sobre a origem da Sociedade Brasileira de Eletroquímica. O primeiro ponto que eu acho muito importante é que a discussão sobre ter ou não ter uma Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica iniciou há muito tempo. Há muito tempo se discutiu isso, a necessidade ou não de ter uma sociedade, se nós deveríamos ingressar na sociedade, na SBQ, ou usar o suporte da SBQ e assim por diante. Mas hoje, eu confesso que inicialmente também tinha dúvida. Mas hoje, depois de ver uma série de coisas, ver um pouco a história do CIB, o CIB nasceu para ser uma sociedade, para ter um pensamento independente. Eu acho que em qualquer sociedade que o CIB entrasse, teria dificuldade de se adaptar. Porque nós nascemos assim, nessa coisa meio desorganizada, né? Organizada os CIBs em particulares, mas desorganizado no geral. Por culpa de ninguém. É que nós tivemos que amadurecer dentro desta ideia e entender que aquela ideia inicial que tínhamos, que tem muita coisa boa, porque o objetivo principal, eu passei meio rápido, mas os trabalhos eram apresentados em 20 minutos, os primeiros trabalhos, 20 minutos, e tinha discussão. Tinha discussão, porque era impossível ter numa plateia Ernesto Gonzalez, Luiz Alberto Avaca, Dalcaine, Oscar Rosa Matos e alguns argentinos que vinham de fora, que vinham da Argentina, e que não tivesse discussão, sempre científica. Então, isso foi o ambiente que foi desenvolvido, foram desenvolvidas as atividades dentro do CIB. Então, a multiplicidade de formação, aquilo que o professor Dalcaine colocou hoje aqui, é extremamente importante. Teve um período que a gente falava assim, a legião dos estrangeiros, né?
que foi quando veio o professor Ernesto, o professor Luiz Alberto, o professor Dalcaine, o Butz. A eletroquímica foi dentro do estado de São Paulo, exceto o caso do ITA, foi se interiorizando. E principalmente nesse triângulo Ribeirão Preto, São Carlos, Ribeirão Preto, e Araraquara não contava, mas depois começou a entrar um pouquinho nesse esquema. Mais tarde entrou a Unicamp praticamente, com um grupo mais voltado para a eletroanalítica. Porque havia uma participação de um pessoal da Unicamp, mas essa participação foi mais no início, né, do TESC, desse pessoal, depois diminuiu. E, obviamente, eu digo assim, a colaboração dessa ideia de fora foi fundamental. Acrescento, poderia citar depois, aliás, quero citar, o professor Torresi, que foi assim, teve gente que teve arrepio, quando o Torresi lançou uma carta para o pessoal do CIB pensar, porque nós estávamos, no entender dele, quase que entrando em parafuso. E ficou assim uma coisa meio tal, mas hoje eu estou colocando pontos aqui que foram levantados pelo Torresi. E que hoje ninguém duvida da necessidade de resolver esses pontos. Então, por exemplo, isso aqui é a observação que eu faço de alguma coisa, então não tem nada em relação a qualquer CIB em particular. As decisões tomadas em assembleia, me perdoem os que adoram a assembleia, isso é mais característico das humanas. Nós temos uma ideia que a assembleia tem que ir, tem um assunto para ser resolvido, se discute e encerra. Aquela discussão profunda de filosofia e de coisa, embora seja muito importante, não está muito de acordo com a formação das exatas. É um erro nosso. Como lembrou o professor Dalcaine, é um erro. Mas nós somos assim. Ou nós mudamos, ou nos justificamos. Então, o que acontecia? Essa coisa de você chegar, amanhã tem uma reunião do CIB. Onde vão fazer o congresso? Não dá mais. Não dá mais. Nós não conseguimos sobreviver e vamos sucumbir à concorrência. Nós temos que ter um planejamento. Para isso veio a sociedade, não para mexer no CIB. Não para mexer no CIB. Porque acredito que se tiver que mexer no CIB, a sociedade vai ser destruída. Porque isso está muito mais arraigado nos participantes do CIB do que qualquer outra coisa. Haja vista a dificuldade que tivemos até chegar aqui. Então, isso foi trabalhado e não foi totalmente resolvido. Tem que continuar esse trabalho para que haja um melhor entendimento. Vocês viram a carta que foi mandada pela diretoria pro tempore, tentando explicar as dúvidas. Porque, obviamente, cada um tem todo o direito de expressar e se manifestar com relação às atividades. Agora, votação de grupo de última hora, sem ter uma discussão prévia, não funciona. Isso aí nós temos que aprender com as outras sociedades. A improvisação nos locais dos próximos CIBs não pode mais ocorrer. E a sociedade vem contribuir para isso, porque terá uma orientação, uma direção que deve se encarregar de prever essa discussão antecipadamente. Nós temos que ter um planejamento, data, coisa, para que seja marcado que o nosso CIB ocorre em tal período. Chova, pedra ou canivete.
Aqui havia uma reclamação, das repetições excessivas de alguns conferencistas, com o que eu concordo, houve um ou outro caso, em períodos seguidos. Não vou dizer que isso foi proposital. Não. Vai das afinidades de quem organiza e das necessidades, inclusive, de quem organiza. Mas a sociedade tem que pensar em evitar repetições, pelo menos dentro de curto prazo. Isso era uma outra, a pulverização ou desatualização de temas, né? Às vezes fica muito... Então, alguém tem que se preocupar com isso também. O destino dos recursos restantes do CIB. Vejam que o CIB hoje, tal como que vinha sendo feito, cada um que era encarregado de fazer o CIB tinha que se virar. Arrumar dinheiro, fazer coisa, uns faziam uma coisa, outros faziam outra, mas todo mundo se virava. No entanto, as sobras do CIB também ficavam aí. E eu não vou dizer que ninguém, não estou dizendo que alguém pegou esse dinheiro, usou indevidamente, mas as pessoas que foram ao CIB pagaram. Eu, particularmente, entendo que o chopp, a festinha, uma coisa oficial, sim, mas não precisa ser festa toda hora. E não é o CIB, e não será a sociedade, evidentemente, que deve bancar isso. Então, a criação da sociedade, para quem tinha dúvida, é extremamente importante para que isso seja organizado. Obrigatoriamente perante o Ministério Público, quem quer, isso tem que ser transparente, porque será cobrado. Então, os recursos de sobras do CIB ficarão na sociedade, e a sociedade irá gestir isso aí e prestar conta. Eu acho que isso é extremamente importante. As dificuldades de memória do CIB, essa é outra coisa. Na sociedade nós temos que organizar isso e ter uma memória do CIB e, portanto, da sociedade daqui para frente. A outra coisa que também eu acho que vai resolver, isso poderia ser resolvido de outra forma, por exemplo, usando a SBQ ou outra sociedade, mas a criação da Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica vai ajudar muito nesse aspecto aqui, que é de discutir com os representantes que estão aí, das empresas. Tem dificuldades para fazer doações a organismo que praticamente não existe. Hoje, com a sociedade, esse recurso vem, não precisa fazer nada de subterfúgio, alguma coisa para poder resolver um problema que é óbvio que eles têm interesse em participar. Então, eu acho que esse é outro aspecto muito, muito importante que acontece com a criação da sociedade. E vejam que uma coisa interessante, quer dizer, tanto a Sociedade Brasileira de Eletroquímica, da mesma forma que o CIB, foram criados por uma necessidade. Por uma necessidade que a eletroquímica não era conhecida, nem reconhecida, precisava agregar e tudo. E hoje, porque nós temos uma série de coisas que precisamos nos organizar no conjunto. Então, as duas não são por acaso, mas por necessidade. E uma outra coisa, o planejamento do futuro. A comunidade cresce e é esse o objetivo. O CIB tem que ficar mais forte. Não precisa ser mais trabalhos, mas mais forte, no sentido do que o professor Dalcaine falou aqui, no sentido do que o professor Luiz Alberto falou, no sentido do que o professor Tibor falou. Nós não podemos ficar de braço cruzado. Do ponto de vista formal, essa sociedade surge de uma discussão e aprovação inicialmente,
início dos primeiros trabalhos oficiais de organizar e de fundar a sociedade, no CIB de Campos do Jordão, e se concretiza no CIB de Uberlândia. Se concretiza no CIB de Uberlândia é fazer o estatuto e aprovar, porque ela só foi oficializada em 30 de agosto de 2016, depois de muito trabalho. Então, nós estamos ainda tentando mamar como sociedade. Tentando. Nós nem sabemos se vão ter que conseguir. E aí, eu queria deixar uma coisa que eu sempre observei. A importância da existência da sociedade e a manutenção da sociedade depende de nós entendermos que as discussões que tivermos, as divergências que tivermos na discussão, são divergências para melhorar uma coisa comum que é a sociedade, e não para criar divisões internas. O professor Tibor sempre foi, isso eu aprendi muito com ele, sempre foi uma pessoa extremamente combativa. Eu estou falando dele porque foi a pessoa com quem eu convivi mais. Combativa, não intolerante. Ao contrário, sempre fez um esforço tremendo para conviver bem com todos os seus colegas, mesmo com divergências tremendas. É isso que nós temos que fazer como tantos outros fizeram. Ninguém é maior do que a sociedade. Então, não existe dono, nunca existirá, enquanto aqueles que tiverem a cabeça de pensar que essa é uma coisa de todos, não existirá dono. E nós temos que ter a vigilância para isso. Donos são todos. Desde, eu tenho aqui alguma coisa escrita. Bom, isso aqui eu queria agradecer, mas mas já quero mencionar. Desde aquele sócio que não quer se envolver com a sociedade, mas que paga a sua anuidade, até aquele que vive a sociedade. Nenhum é mais importante do que o outro. Esse pensamento do professor Durkheim, nenhum é mais importante do que o outro. Cada um faz aquilo que acha que tem que fazer. E arque com as consequências. Porque reclamar, quer dizer, agora eu vou usar uma expressão que eu não sei de onde vem. Ser estilingue, todo mundo conhece, né? É a coisa mais fácil do mundo. O duro é ser vidraça. Então, eu acho que esse ponto a gente tem que pensar bem. É muito fácil criticar quem está na frente. Mas um dos objetivos que nós discutimos na sociedade de eliminar as reeleições e tudo isso é para que muito mais gente tenha oportunidade de participar. E ser vidraça. Todo mundo critica o chefe de departamento, mas ninguém quer ser. Ou quer ser e aí não larga o osso, né? Então, vamos tomar cuidado com isso. Todos os frequentadores do CIB, eu queria agradecer, que têm participado, contribuído para discussões, a favor ou contra, não interessa, porque a unanimidade é burra. As comissões organizadoras, especialmente desses que reservaram, podiam ter feito mais fácil, né? Só aquele relatório do CIB e tal, acabou. Mas se dispuseram a reservar um tempo e a gastar um tempo para organizar essas reuniões, tumultuadas às vezes, ótimas. Agradecer à diretoria pro tempore, na pessoa do professor Arthur, e
antecipar os meus agradecimentos aos novos sócios da SBE e que essa sociedade seja duradoura e tenha muito sucesso. Isso depende apenas e tão somente dos sócios, não da diretoria. Enquanto nós não entendermos isso, não teremos uma sociedade forte. Muito bem. Então, eu coloquei aqui uma coisa que eu acho como conclusão. Uma grande sociedade se constrói com organização, contribuição, participação, colaboração, empenho, dedicação, visão crítica de todos os seus membros, deixando de lado uma coisa que é muito característica de professor universitário, a vaidade, o ego. Estufa. Cuidado, porque isso é perigoso, viu? Às vezes explode. Ou a pretensão de ser mais importante, ou a preocupação de ser o mais humilde. E não querer participar de nada. É o mesmo defeito. E aí eu queria lembrar que o tempo é tesouro, mais precioso que temos. Podemos produzir dinheiro, acumular mais bens, mais papers, mas não mais tempo. Então, o melhor presente que você pode dar a alguém, o que nós podemos dar, é o tempo. Isso já falava Antônio Hermílio de Moraes, quando trabalhava no sábado, gratuitamente, para a Beneficência Portuguesa. Ele disse que dinheiro era muito fácil de lidar. Agora, dar 2, 3 horas lá para administrar a Beneficência Portuguesa, isso custava. E ele ia todo sábado. Saber falar é prata, mas saber ouvir é ouro. E aqui eu quero deixar uma lembrança que serve muito bem para nós baixarmos a nossa bola. Todo mundo conhece essa ideia aqui. Que o Alexandre o Grande fez os 3 pedidos antes de morrer para os generais dele. Primeiro, que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época. Segundo, que os tesouros que tinha fossem espalhados pelo caminho até o túmulo. E terceiro, que suas mãos ficassem fora do caixão à vista de todos. Aí, logicamente, todo mundo perguntou. Bom, quero que os mais eminentes médicos carreguem o meu caixão para mostrar que eles não têm o poder de cura perante a morte. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que todos possam ver que os bens materiais aqui acumulados, aqui ficam. E, finalmente, eu quero que as minhas mãos fiquem para fora do caixão, de modo que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias e de mãos vazias voltaremos. Eu acho que isso a gente tem que pensar um pouco, porque é isso mesmo que acontece. E todo o jovenzinho pode pensar, isso é coisa de velho, né? Já está vendo o pé na cova. Mas pense um pouco, porque é isso mesmo. Quanto menos vocês esperam, vocês estão com o pé na cova também. Então, é bom pensar bem antes. Meu muito obrigado. E agradeço a compreensão e a benevolência de vocês de assistirem e ouvirem essa palestra.